pastores e presbíteros são todos escolhidos e ordenados pelo Senhor? Amém. Obedecer aos pastores e presbíteros é obedecer ao Senhor. Amém. Mas me diga, eles têm a confirmação da obra do Espírito Santo? Podem testificar que praticam e vivenciam as palavras do Senhor? Não podem. Podem não. Podem apontar para nós o caminho da prática das palavras de Deus? Isso mesmo, não existe um caminho de prática. Eu aqui discordo do que vocês disseram. Paulo disse claramente na Bíblia: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Amém. Isso prova que os pastores e presbíteros são ungidos pelo Espírito Santo. Sim. E ser ungido pelo verdade. Espírito Santo não significa ser ungido por Deus. Sim. Deus ungiu os pastores e presbíteros como cuidadores do rebanho. Isso não pode estar errado. Não é mesmo? Não estou certo, pessoal? Sim, é isso mesmo. Eu É concordo. isso mesmo. Isso. Não tem como estar errado. Colega Doe, esses últimos dias de comunhões me fizeram refletir. Interpretávamos cegamente, tirávamos os versículos do contexto e usávamos as palavras incorretamente. Sim. Isso. A maior parte do que dizemos baseia-se em nossas noções e ideias. E muitas dessas ideias são absurdas. Isso viola completamente as palavras do Senhor. Nós não compreendemos a verdade. Somos tolos e ignorantes. É verdade. Somos Sim, mesmo. é verdade. Devemos agora tratar cada palavra da Bíblia de maneira extremamente correta. As palavras da Bíblia são faladas dentro de um contexto. É verdade. Não podemos simplesmente tirar qualquer versículo e aplicá-lo mecanicamente do modo que queremos. Não devemos. É verdade. É verdade. Se aplicássemos o versículo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, a todos os pastores e presbíteros, não seria absurdo? Total absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Devemos compreender. Quem disse as palavras e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos? A quem essas palavras foram direcionadas? Se nem compreendemos essas duas perguntas, mas as aplicarmos mecanicamente como queremos, isso não seria usá-las fora de contexto? Seria Isso sim. não é distorcer a Bíblia? É distorcer a Bíblia. Isso mesmo. Tem razão, isso mesmo. Paulo realmente representa as intenções do Senhor Jesus? Não. Não. Será que Paulo representa o Senhor Jesus? Não Com certeza pode. não. Apenas as palavras de Deus são a verdade e a prova. Amém. E quanto a Paulo, ele é apenas uma pessoa. Ele não é Cristo. Tem razão. Amém. As palavras dele não são a verdade. Mesmo que viessem pelo esclarecimento do Espírito Santo, diríamos que estão em conformidade com a verdade. Sim, amém. Amém. Sim. Não devemos tratar as palavras de Paulo como verdade e usá-las como prova. Tem Com razão. certeza. Isso mesmo. Ela Amém. tem toda a razão. Amém. 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 A irmã Fu está certa. As palavras de Paulo não representam as intenções do Senhor Jesus. É Amém. verdade. Colega Doe, como as palavras de Paulo podem provar que os pastores e presbíteros são ungidos pelo Espírito Santo? Você afirma isso, mas me diga, eles têm a confirmação da obra do Espírito Santo? Podem testificar que praticam e vivenciam as palavras do Senhor? Não podem. Podem não. Podem apontar para nós o caminho da prática das palavras de Deus? Isso mesmo, não existe um caminho de prática. Podem dar provisão verdadeira para a nossa vida? Amém. Exatamente. O que ganhamos ao ouvirmos os pastores e presbíteros pregarem todos esses anos? Vocês entendem? Os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso nos deram comunhões claras hoje. Como podem ainda confiar nas palavras de Paulo para dizer que os pastores e presbíteros são ungidos por Deus? Ele está certo. Eu concordo. Vocês realmente não compreendem ou estão fingindo estar confusos? É verdade. Parece que Não, peraí, estão não é isso. fingindo que estão É complicado. Eu não entendo vocês. Eu não entendo por que estão falando essas coisas. Sim, Nós tudo foi estamos aqui para explicado com ouvir a palavra clareza. do Como Senhor. eles não compreendem? Esses são os métodos que eles usam para nos enganar. Vamos dar ouvidos a pastores e presbíteros. Irmãos e irmãs, vamos comunicar um pouco mais sobre esse assunto. Está bem.
Algumas pessoas absurdas do meio religioso muitas vezes usam incorretamente as palavras da Bíblia para criar regras. Elas afirmam que os fariseus hipócritas e os pastores são todos ungidos e usados por Deus. Isso não é resistir gravemente a Deus e blasfemar contra Ele? Sim, tem razão. Verdade. O resultado está severo. Muitas pessoas não sabem distinguir. Elas creem no Senhor, mas não o exaltam. Em vez disso, defendem dons, status e poder. Creem em pastores e presbíteros e os veneram. Eles não distinguem quem tem a obra do Espírito Santo de quem tem a realidade da verdade. Eles simplesmente pensam que quem tem certificado e dons de pastor e sabe analisar a Bíblia foi aprovado e ungido por Deus e devem obedecer a Ele. Sim, Não é isso isso que acreditamos. absurdo. Sim, é isso mesmo. Inacreditável isso. Algumas pessoas são ainda mais absurdas e pensam que obedecer a pastores e presbíteros é obedecer a Deus e que resistir a pastores e presbíteros é resistir a Deus. Se prosseguirmos de acordo com essas noções, os principais sacerdotes judeus, escribas e fariseus, que eram todos familiarizados com a Bíblia e frequentemente explicavam aos outros, mas resistiram ao Senhor e o condenaram quando ele apareceu e operou. E até mesmo o crucificaram. Sim. Seriam eles ungidos e usados por Deus? Definitivamente. Se quem seguisse os líderes judeus ao resistir ao Senhor Jesus e o condenar, estaria obedecendo a Deus? Claro que não. Com certeza não. Vocês diriam que quem rejeitou os líderes judeus e seguiu o Senhor Jesus estava resistindo a Deus? Com Não, certeza não. Não, claro que não. Isso mostra que a crença de que obedecer aos pastores e presbíteros é obedecer a Deus e resistir a eles é resistir a Deus. É realmente absurda e totalmente equivocada. Você tem razão. Absurdo Claro, isso. é verdade. Deveria estar claro para nós crentes em Deus que se os pastores e presbíteros resistem a Deus e o caminho que eles lideram trai a verdade e se opõe a Deus, deveríamos ficar ao lado de Deus, expondo e rejeitando os pastores e presbíteros. Exato. Isso é que é ser obediente a Deus. Amém. É trocar a escuridão pela luz e satisfazer a vontade de Deus. Sim, amém. Sim. Sem dúvida alguma. Sem dúvida Podemos alguma. dar ouvidos Não a vamos isso. mais ouvir os pastores. Isso. Portanto, quanto a como lidar com os pastores e presbíteros, devemos buscar a verdade e compreender a vontade de Deus. Se os pastores e presbíteros amam e buscam a verdade, eles, sem dúvida, terão a obra do Espírito Santo. Sim. E nos levarão a praticar e vivenciar as palavras de Deus, a temer a Deus e nos afastarão do mal. Amém. Respeitar e seguir tais pessoas está de acordo com a vontade de Deus. Sim, Amém. Amém. Graças ao a Senhor. Deus. Amém. Graças Graças ao ao Senhor. Graças ao Senhor. Se eles não amam a verdade e apenas se importam em explicar seu conhecimento bíblico e suas teorias teológicas para se exibirem e edificarem, para os venerarmos e obedecermos a eles, e não para exaltarmos a Deus, prestarmos testemunho dele, nem praticarmos e vivenciarmos as palavras de Deus, então eles são pessoas condenadas e amaldiçoadas por Deus. E estaremos nos opondo a Deus se ainda os venerarmos, seguirmos e obedecermos a eles. Isso mesmo. Isso seria completamente contra a vontade de Deus. Sim. Não é mesmo, pessoal? Devemos rejeitar os Sim, pastores sim, e presbíteros que isso mesmo. resistem a Deus e não pactuar com eles em seus atos diabólicos. Isso que os pastores e presbíteros são. Sim, devemos desprezá-los e abandoná-los. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso está totalmente certo. Verdade. Se ainda obedecermos esses pastores e presbíteros, estaremos ao lado de Satanás e nos opondo a Deus. Amém. Nós devemos compreender esses problemas. Sim, devemos É permanecer verdade. ao Permanecer lado de Deus. Não podemos Concordo com o mais que dar ele diz. ouvidos a Devemos eles. prestar Mais atenção. Irmãos e irmãs, a maioria das pessoas no meio religioso não distingue a essência da oposição dos pastores e presbíteros a Deus. Elas creem que, desde que os pastores e presbíteros compreendam a Bíblia e possam explicá-la, e desde que os pastores e presbíteros digam que estão em conformidade com a Bíblia e se baseiem nela, elas devem segui-los e obedecer a eles. Esse ponto de vista parece correto. Mas quando pensamos nele, os pastores e presbíteros realmente compreendem a Bíblia? Eles realmente conhecem a obra de Deus? Conhecer a Bíblia
significa conhecer Deus? Não. Ouvir os pastores e presbíteros explicarem a Bíblia leva as pessoas a compreender a verdade, conhecer a Deus e obedecer a Ele? O meu medo é que ninguém no meio religioso possa entender essas perguntas. Vamos pensar em como os fariseus pareciam para os outros, como se compreendessem a Bíblia e pudessem explicá-la bem. Mas, quando o Senhor operou, eles não o reconheceram. Em vez disso, confiaram nas palavras e nas regras da Bíblia para criar ciladas para o Senhor Jesus sempre que podiam. Eles resistiram ao Senhor Jesus e o condenaram. É sim. E por quê? O Senhor Jesus expressou as palavras de Deus. Eles o condenaram e blasfemaram contra ele, acusando suas palavras de blasfêmias. No final, cruelmente, acabaram crucificando o Senhor Jesus. E qual foi o problema deles? Não eram arrogantes e desconheciam o Senhor? Tem razão. Sim, verdade. Sim. Esses fatos bastam para provar que conhecer e explicar conhecimento da Bíblia não significa compreender a verdade e conhecer a Deus. Ou mesmo conhecer toda a obra de Deus. É exatamente isso. Todos os que verdadeiramente vivenciam a obra de Deus prestam atenção à experiência e à prática das palavras de Deus. Usando as palavras de Deus, eles veem os atos maravilhosos dele. Compreendem o cuidado que Deus teve ao salvar a humanidade. E veem com clareza que todas as palavras expressas por Deus no curso de sua obra são toda a realidade da verdade que as pessoas devem entrar. Tem razão. Sim. Elas também compreendem bem por que Deus expressa essas verdades. Qual é a sua vontade? E elas compreendem também o que ele busca alcançar por meio da sua obra entre as pessoas. Sim, é isso mesmo. Sim. É verdade. Somente essas pessoas compreendem de fato a obra de Deus. Somente elas compreendem de fato a Bíblia e a verdade. Foi somente por meio de nossa conversa de hoje que finalmente compreendemos. Todas as pessoas que compreendem a Bíblia concentram-se em comunicar as palavras de Deus contidas nela e em comunicar a vontade de Deus, as exigências de Deus para os homens, a obra de Deus e seu caráter. E podem nos guiar até a realidade da verdade e nos fazer temer a Deus e a obedecer a Ele. Amém. O que é que os pastores e presbíteros pregam? Alguém poderia me dizer? Só conhecimento bíblico e teoria teológica. Qual é a consequência de comunicarem essas coisas? O quê? Consequência? Consequências? No final, isso só deixa as pessoas mais arrogantes. Eles não se submetem a ninguém porque compreendem um pouco da Bíblia. Como resultado, quando Deus encarna para expressar a verdade, eles o negam, resistem e se opõem a ele. Isso é mesmo a verdade. Pelo que vemos, a explicação dada sobre a Bíblia por pastores e presbíteros e sua teologia indica uma resistência a Deus. Sim. Eles não são exatamente como os fariseus do passado? Exatamente iguais. Pois é. Por que esses pastores e presbíteros não comunicam seu conhecimento e sua experiência pessoal das palavras de Deus? Por que não comunicam seu próprio entendimento verdadeiro da obra e caráter de Deus? É exatamente porque eles não têm uma vivência genuína das palavras de Deus e da verdade. Eles meramente estudam a Bíblia para adquirirem conhecimento dela. Por isso, eles não recebem a obra do Espírito Santo. Verdade. Tem razão. Isso. Então, podem me dizer, como o serviço deles pode receber a aprovação de Deus? Claro. Não faz o menor sentido. Deus não os aprovaria. Deus nunca aprovaria. É mesmo. Deus se tornou carne como filho do homem e expressou a verdade para realizar seu julgamento, que é obra dos últimos dias, revelando cada pessoa, revelando quem ama a verdade, quem odeia a verdade, o servo bom e o mau, quem serve a Deus e quem serve a Mamon. Todos serão revelados. Quanto aos pastores e presbíteros, eles tiram os versículos de contexto e confiam em suas noções e ideias para interpretar incorretamente a Bíblia, chegando a determinar que não há palavra nem obra de Deus fora da Bíblia, e a espalhar todo tipo de falsidades para resistir à obra de Deus e condená-la nos últimos dias. Eles não deveriam fazer isso. Realmente é verdade. Então me digam, isso não é iludir? Isso não é enganar as pessoas? Sim, eles estão iludindo as pessoas. Quem sabe quantos crentes já foram prejudicados e destruídos pelas falsidades que os pastores e presbíteros espalham? Quantas pessoas perderam a oportunidade de ser colocadas
diante do trono de Deus e de participar da festa das bodas com Deus e ser transformadas em vencedoras por Deus? Claro. Digam, não são esses pastores e presbíteros grandes pedras de tropeço para as pessoas aceitarem o caminho verdadeiro? Sem dúvida, são. Não devemos mais ser enganados. É isso mesmo, não fomos capazes de distinguir durante muitos anos. Vamos ler algumas palavras de Deus Todo-Poderoso para podermos discernir os pastores e presbíteros ainda mais. Está bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso diz: olhe para os líderes de todas as denominações e seitas. São todos arrogantes e praticantes de justiça própria. Eles interpretam a Bíblia fora de contexto, de acordo com a sua própria imaginação. Eles todos se fiam em seus dons e em sua erudição para realizar seu trabalho. Se fossem incapazes de pregar qualquer coisa, será que aquelas pessoas iriam segui-los? Afinal de contas, eles, de fato, possuem certa erudição e conseguem falar um pouco de doutrina ou sabem como conquistar as pessoas e como usar alguns artifícios, por meio dos quais atraíram pessoas para si e as enganaram. Essas pessoas acreditam em Deus só de nome, mas na realidade seguem seus líderes. Se encontrassem aqueles que pregam do verdadeiro caminho, alguns iriam dizer: precisamos consultá-lo a respeito da nossa crença em Deus. Está vendo como eles precisam da aprovação de alguém para acreditar em Deus? Será que isso não é um problema? Então, no que esses líderes se transformaram? Será que não se tornaram em fariseus, falsos pastores, anticristos e pedras de tropeço para que as pessoas aceitem um caminho verdadeiro? Verdade. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus. Ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus. São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dele, opõem-se a ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano. Demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo. E são pedras de tropeço atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne saudável, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Amém. Como podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar? Amém. Não tem certeza. Amém, é verdade. Não há como saber. Que coisa horrível. São pessoas assim. Irmãos e irmãs, no passado, quando os pastores e presbíteros explicavam a Bíblia e teologia, nós os venerávamos e seguíamos cegamente. Pensando nisso agora, fomos muito tolos e ignorantes, sem habilidade para distinguir tudo. Verdade. Sim. Fomos muito tolos. O conhecimento da Bíblia e a teologia são perigosos. Amém. Se não lêssemos as palavras de Deus, ainda seríamos enganados pelos pastores e presbíteros. É verdade. Ele tem toda a razão. É verdade, é isso. Verdade. Sim. Eu pensava que seríamos levados para o reino dos céus se seguíssemos os pastores. Só agora percebo que o caminho que eles lhe deram não é o certo. Amém. Eles são os fariseus modernos. Com certeza. Não podemos mais ser enganados por eles. Não Isso podemos. mesmo. São os demônios. Não, os pastores compreendem a Bíblia e são mais capazes do que nós. Mas eles não conhecem a Deus e são hipócritas. Eles serão amaldiçoados por Deus. Mas serão sim. Sim. Seguir os pastores e presbíteros é mesmo muito perigoso. Verdade. É verdade. Sem dúvida. Eles não podem nos levar para o reino dos céus. Isso mesmo. Mas eu não Verdade. Devemos então. Dessa vez, Não devemos podemos ter a mente deixar que eles esclarecida e não mudam. ser mais enganados por eles. É simplesmente um absurdo.
Devemos rejeitar esses pastores e presbíteros e não ser mais enganados por eles. Fomos muito tolos e ignorantes, sem habilidade para distinguir o verdadeiro e não ser mais... Olha o que eu estou dizendo. Está tudo escrito aqui. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso expôs de forma clara a essência dos pastores e presbíteros que resistem a Deus e enganam os homens enquanto estão servindo a Ele. Sim. Os pastores e presbíteros, com frequência, tiram os versículos do contexto, interpretam a Bíblia incorretamente quando a explicam. Confiam em suas noções e ideias para explicar a Bíblia e a teologia para se exibirem e edificarem para que as pessoas os venerem e sigam. Mas nunca exaltam o Senhor nem o testificam. Em vez disso, colocam todos sob seu controle. Sim. Por que há tantas pessoas religiosas que veneram os pastores e presbíteros, assim como pessoas que sabem explicar a Bíblia, mas não há tantas pessoas que exaltam o Senhor? E qual é o problema disso? Especialmente durante a obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso, nos últimos dias, há muitas pessoas que não investigam nem buscam a verdade. E elas não oram a Deus, mas buscam os pastores e seguem suas ordens. Pois é, isso que mesmo. Coisa horrível. Essas pessoas acreditam no Senhor ou nos pastores? Temos acreditado em pastores. Não temos de forma alguma acreditado no Senhor. Deveríamos refletir sobre esses problemas. O Senhor Jesus já expôs os fariseus que resistiram a Deus há muito tempo. Portanto, por que não temos nenhum discernimento quando se trata de pastores e presbíteros nos últimos dias? E ainda há várias pessoas que os veneram e os seguem. Eles inconscientemente trilham um caminho de resistência a Deus, como os fariseus foram. Que problema é esse? Não é o resultado de serem enganadas por pastores e presbíteros? É verdade. De fato, é claro. É verdade. De fato, é. Agora, muitos dos que amam a verdade e anseiam a manifestação de Deus viram a natureza anticristã dos pastores e presbíteros. Todos eles abandonaram a religião e aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e estão participando da festa das bodas do Cordeiro. Amém. Eu digo amém. Amém. Graças ao Senhor. E os que ainda veneram e seguem os pastores e presbíteros só poderão cair em desgraça e haverá choro e ranger de dentes. Sim. Irmãos e irmãs, nós temos muito pouco tempo. A grande destruição está prestes a acontecer. Sim. Se não observarmos e não aceitarmos a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, seremos vítimas do desastre, onde haverá choro e ranger de dentes. Devemos aceitar. Seremos vítimas do desastre. Devemos aceitar. Irmãos e irmãs, os desastres ao redor do mundo estão cada vez maiores. Amém. As 4 luas de sangue já apareceram. Amém. E os eventos celestiais já aconteceram. Sim. Parece que os grandes desastres estão para acontecer logo. Sim. Sim, é verdade. A obra de julgamento de Deus encarnado, que terá início pela casa de Deus, está quase concluída. Sim. Fomos abençoados para ouvir a voz de Deus e aceitar o julgamento e a purificação de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Esse é o verdadeiro arrebatamento para o reino dos céus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Participarmos da festa das bodas do Cordeiro é a nossa grande bênção. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso nos resgatou do engano e controle dos pastores e presbíteros, fazendo-nos abandonar a escuridão, vir para a luz e ser colocados diante do trono de Deus. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós lemos muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso nestes dias. E comunicamos de alguns problemas reais que existem na religião. Nós finalmente vimos que nossa crença no Senhor se desviou justamente porque venerávamos e obedecíamos aos pastores e aos presbíteros. Sim.
E demonstramos principalmente uma fé cega nas palavras de líderes religiosos. Por isso nós tratamos tantas palavras da Bíblia como se fosse doutrina e nos apegamos a elas como se fossem regras. Isso mesmo. Isso mesmo. Sem compreensão das palavras de Deus ou de como vivenciar suas palavras. É verdade. Nunca soubemos buscar a verdade quando orávamos a Deus. E além disso, não tínhamos uma comunhão verdadeira com Ele. Sim, é verdade. Agora podemos ver tudo com muita clareza. Como isso pode ser acreditar no Senhor? Eles dizem que é acreditar no Senhor. Mas, na verdade, é venerar, obedecer e seguir pastores e presbíteros. É verdade. É verdade. Assim, temos involuntariamente trilhado o caminho da resistência a Deus e nos tornado fariseus, hipócritas. É verdade. Você não acha? Não é? Estou muito grata a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, foi Deus Todo-Poderoso. Foi Deus Todo-Poderoso quem salvou todos nós. Amém. Foram as palavras de Deus Todo-Poderoso que ensinaram o que significa crer em Deus. Isso mesmo. E Deus Todo-Poderoso mostrou a verdade e permitiu que diferenciássemos. Amém. Para não termos uma fé cega na Bíblia, nem venerarmos aqueles pastores e presbíteros. Graças ao Senhor. Finalmente nos libertamos do controle e servidão das palavras da Bíblia e dos líderes religiosos. Amém. Nos libertamos da maldição que obscurecia a nossa crença no Senhor há anos. Amém. Graças a Não Deus. sofremos mais o controle dele. Graças não a Deus. estamos mais sob sua servidão. Podemos nos apresentar diante do trono de Deus, desfrutar da rega espiritual que vem das palavras dele e participar da festa das bodas do Cordeiro. Amém. Sendo pessoalmente regados, nutridos e guiados por Deus. Amém. Amém. Somos muito abençoados. Sim, somos muito Somos abençoados. muito abençoados mesmo. Muito abençoados. Graças a Deus. Eu nunca sequer podia imaginar que seríamos colocados diante do trono de Deus e que entraríamos no treinamento do reino. Amém. Graças a Deus. Esta é uma oportunidade de ouro para sermos aperfeiçoados por Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Fomos excepcionalmente exaltados por Deus. Graças a Deus. Amém. Muito obrigada a Deus Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Isso tudo vem pela graça e misericórdia de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmão Lee, Sim. ali adiante está Yangjuan, Ótimo. onde muitos irmãos e irmãs creem no Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos depressa até lá. Sim, vamos lá. Vamos lá.